Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez trazendo este vídeo, não sobre oração desta vez, mas como preparar ou como elaborar um sermão bíblico, né? Mas antes disso eu quero trazer um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Queridos e queridas irmãs, eu estou aqui com dois objetivos. Primeiro é de trazer quais são os tipos de pregações e como elaborar ou como criar uma mensagem bíblica ou um sermão bíblico. Como elaborar uma pregação escrita. Nós temos algumas pessoas que têm essa dificuldade, por mais pessoas que tenham uma boa retórica, que sabem se expressar bem, que sabem falar bem, não é? Por mais que sejam eloquentes, quando se trata da área de preparar ou de elaborar uma pregação, eles tremem na base, porque muitos deles não sabem por onde começar e nem como começar. E eu quero ajudar, eu quero trazer mais uma ferramenta para os nossos corações. E tenho a certeza de uma coisa, que você vai ouvir essa pregação aqui, esse áudio, essa aula rapidamente, você vai saber assim como elaborar uma pregação rápida. Vou trazer aqui 7 pontos que você tem que saber quando for preparar a sua pregação, tá bom? Vamos começar. Já trouxe o texto para me embasar, como os irmãos já sabem aí, eu sempre nas minhas orações estou trazendo um texto bíblico, não é? Eu quero começar dizendo, nós temos 4 tipos de pregações. Nós temos a pregação expositiva, nós temos a pregação textual, nós temos a pregação temática, nós temos a pregação homília. Vale salientar que a melhor dela é a pregação expositiva, porque essa de fato trabalha o texto, tem o objetivo de expor para a igreja o que Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está trazendo. Não apenas o tema, porque quando você for pregar sobre tema, você só vai desenvolver aquele tema que você trouxe. Mas quando você prega expositivo, você realmente expõe aquilo que está no texto, aquilo que o texto está dizendo. Tá bom? Então isso eu quero trazer para a igreja. O meu objetivo também de trazer é fazer com que você, meu irmão, minha irmã, alunos e alunas, saiba preparar. Seminaristas que está começando agora, né, que está pesquisando aí como elaborar um sermão bíblico. Né? Eu quero que nós temos 7 passos. Rápido. Primeira coisa, para você saber escrever o sermão, você precisa orar a Deus. Pregador, aquele que vai pregar a palavra, o seminarista, o pastor, o presbítero, o diácono, né, o professor dominical, o irmão que tem esse desenvolvimento, ele precisa fazer uma coisa, orar. Ele precisa ter esse hábito de orar ao Senhor, principalmente quando for pregar. Porque tem muitos que não tem aí, que já tem uma experiência, já quer logo partir para a palavra do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, irmãos, oreis a Deus por nós, para que Ele abra a porta da palavra. Nós precisamos estar orando, irmãos. E não é diferente com o pregador. Não é diferente com o militante da pregação. E você que está começando agora, você precisa entender uma coisa. Você precisa orar a Deus para que Deus abra sua mente, abra a porta da palavra e dê a palavra. Depois de Deus lhe dar um texto, o que você vai fazer? Você vai criar um tema. Você orou, Deus lhe deu o texto, você vai criar agora o tema. Lembre-se de uma coisa, que tem uns pregadores que dizem o seguinte, não, o que importa é o que eu vou falar. O pregador não é o importante. O importante é o que Deus tem para falar para a sua igreja. Por isso você precisa do texto. Você orou a Deus, Deus deu o texto, você criar um tema. Depois do tema, veja, terceiro passo. Você orou, você tem um texto que Deus deu, aí você tem o que nós chamamos do tema. Você criou o tema, e agora você precisa do quarto, da introdução. A introdução pode ser um hino. O hino tem que estar batendo com o tema. Não traga um hino totalmente diferente do seu tema. Se você não quiser trazer o hino, você pode trazer uma história, e história com H.
que história com H são fatos que aconteceram, ou você pode trazer uma história com E, uma criação da mente. Agora tome cuidado para não trazer uma história fantasiosa demais, para não prejudicar o seu sermão. Então tome cuidado, viu? Porque senão você vai perder a credibilidade, vai perder a confiança e cair no descrédito. Tanto do ouvinte que vai ouvir isso na igreja, ou quanto dos seus alunos. E se você estiver sendo avaliado na faculdade, ali no seminário, apresentando a sua pregação, você vai perder nota, tá bom? Você perde nota. Então, meu objetivo aqui é fazer com que você ganhe 10. E em cima do 10 você ganhe, ou embaixo ganhe nota, ou você ganhe excelente, tá bom? Então, você seguindo aqui esse passo a passo, você vai sair bem. Veja, terceiro, a introdução. Depois da introdução, você vai para o desenvolvimento, que vai entrar a argumentação. Lembre-se de uma coisa, você precisa ter somente 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Lembre-se de uma coisa, que a maioria das igrejas, principalmente as igrejas históricas, elas trabalham isso aqui, 3 tópicos, ou 3 verdades de Deus. Não se preocupe de estar começando agora a trazer 10 verdades que você precisa saber. 7 coisas na Bíblia que a gente tem que saber. Não se prendesse aqui não. 3 coisas, 3 tópicos, desenvolvendo bem, tendo bastante argumento, você vai sair sem se envergonhar. Você pode trazer 10 tópicos, 10 verdades, 7 verdades. Deixa para um estudo. Deixa para você tiver mais experiência, você pode pregar isso aí de forma resumida, fechando. Mas quando você vai sendo avaliado, se esmere-se. Use bastante argumento. Então, quero que você, 3 tópicos é suficiente. Por exemplo, se você for falar sobre a morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus e a sua ascensão, né, que está lá em Lucas 24, você vai pregar sobre a subida de Jesus. Então você vai usar 3 tópicos aqui. Você vai falar sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Cristo e sobre a ressurreição de Jesus. Veja como está, em ordem cronológica e harmonizada, porque ela está batendo, está juntando as peças aqui. Tá bom? Estou escutando para você. Então ela tem que estar bem estruturada e bem harmonizada. Depois que você explicou que vai entrar a argumentação, a sua argumentação é a explicação. E como eu já disse, antes de você for escrever sua mensagem, você deve fazer, sabe o quê? Faça seu rascunho. Faz o que você estiver pesquisando em livros, em sites, em comentários. Além de você ter a Bíblia, tenha comentários bíblicos e comentários teológicos, para você enriquecer-se no seu poder intelectual. Tá bom? Aí você vai melhorar aqui no seu QI intelectual, você vai melhorar na sua escrita, você vai melhorar espiritualmente. Vai ganhar mais comunhão com o Senhor. Não canse. Mesmo que você se enfada, mesmo que você tenha esse cansaço, canse-se, esmere-se, labutre em conhecer ao Senhor e perseverar em conhecer a Bíblia Sagrada. Tá bom? Deve você ter aquele rascunho, terminar a pregação, não jogue fora aquele rascunho não, pois aquele rascunho vai servir para você, para a escrita de um livro futuramente. Posteriormente, aqueles rascunhos vai se transformar em um livro. Tá bom? Então, depois que você argumentou tudinho, apontou aqueles rascunhos que você escreveu, em cada departamento, em cada divisão, na divisão que você for argumentando, você coloca referências, baseado no assunto e no tema. Não abrevie a sua referência. Não abrevie o texto que você quer trazer referência. Porque temos que colocar o seguinte, não, aqui está pequenininho, vou colocar o seguinte. Vou colocar GN5, vou colocar GN C.5, que GN é o livro, o C é o capítulo, o V é o versículo. Coloque completo, coloque Gênesis, capítulo tal, versículo de número 5. Entendeu aí? Ó, veja, coloque completo, porque até a falta de você citar o versículo, você vai perder nota. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, abordou um assunto, fechou, argumentou, traz uma referência. Você vai para o assunto 2, ele tem que bater. Se você falou da vinda de Cristo, da vinda de Cristo, argumentou, fechou o texto, citou o texto, você vai para o segundo tópico, a morte de Jesus. Argumente, dentro daquelas pesquisas que você fez e escreveu o rascunho, pegue o assunto, encaixe na sua argumentação, coloque a referência, você vai para o terceiro, a ressurreição de Jesus. Fechou, argumentou bem, fechou bem,
Então assim você já está explicando. Isso aqui é uma preparação da pregação. Depois que nós chamamos de aplicação. Lembre-se de uma coisa, porque se o terceiro ponto é a introdução, o quarto é o desenvolvimento e o quinto é a aplicação. Quinto ponto, aplicação. Se você não aplicou para a igreja, você não pregou de forma expositiva, entendeu, meu querido e minha querida? Tá bom, irmãos e irmãs? Se você não aplicou, você não pregou. Por que você precisa aplicar? Porque você tem que fazer a ligação entre o texto e o auditório contemporâneo. Ele precisa saber. É como se fosse o seguinte: epa, é com você que eu estou falando. É conosco que a Bíblia está falando. Entendeu, queridos? Depois de você aplicou o texto, você precisa concluir. Sexta coisa. Não, a sétima coisa, né? Porque a quinta é a aplicação. Aplicou a quinta, agora a sexta é a conclusão. A conclusão. A conclusão pode ser o seguinte: você pode usar suas palavras, fechar com as palavras, mas trazendo o mesmo assunto de palavras diferentes. Fechou. Se não quiser trazer uma palavra, traz um hino curto baseado no tema ou uma ilustração. Uma ilustração. Fechando. Você também pode trazer essa ilustração do começo ou fechou. Você começou lá em cima, né? Deu tema, aí você trouxe a introdução, trouxe ou uma introdução, ou uma ilustração, ou um hino, ou uma história, ou uma história. Mas você começou com uma ilustração, você pega de novo aquela ilustração e faz o fechamento. Tá vendo? Aí depois você faz a sétima. Você ora, encerrando. Você coloca na escrita embaixo que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E aí você fecha com uma oração. Se você estiver pregando na igreja. Você não vai colocar oração na sua pregação. Mas você fecha com uma oração, entrega ao pregador. Você entrega o culto com a oração e passa para o pastor. Tá bom? Então essa aqui é a pregação. Veja o primeiro passo. Você ora, a Deus do Deus dá o texto. Quando você tiver o texto, você vai dar o tema, você cria um tema. Depois do tema, você vai para o que nós chamamos de introdução. Resumindo, depois da introdução, que é o terceiro, essa introdução pode ser uma ilustração, um hino, uma história ou uma história. Terceiro, você vai para o quarto, você vai para o que nós chamamos de desenvolvimento da mensagem em 3 tópicos. Quinto, você vai para o desenvolvimento, a parte da argumentação. Sexto, a aplicação. E a sétima, a conclusão. No nome de Jesus, tá bom? Então, depois que você concluir esse projeto de pregação, não é como se fosse um projeto que você está criando, uma maquete, uma miniatura, então é um esquema, um esqueleto da mensagem, do que você vai se embasar ali. Então, depois que você concluir, não se esqueça de ler o texto, ler a pregação. Mas leia, irmão, leia até você cansar. Porque você vai fazer com que o texto ganhe vida dentro de você. Aquela pregação vai estar na sua mente, porque você precisa ter isso em mente aqui, guardar no seu coração. Porque quando você for expor lá para os seus colegas de classe, ou quando você for pregar na igreja, você vai confiante. Você não precisa ler constantemente para o papel. Por exemplo, estou aqui com a escrita aqui, mas eu estou mais olhando para você. Porque eu já li, reli. Que se possível, decore o texto todinho. Porque isso, você olhando para o auditório, olhando para o receptor da mensagem, você vai fazer com que ele ganhe vida dentro de você. E com isso você vai trazer credibilidade, confiança e você ganhará prestígio. Se você trazer esse requisito aqui no seminário, seguindo todos esses passos, guardando-se todas essas ferramentas para você, você não vai de que se envergonhar, meu irmão, minha irmã. Você não vai se envergonhar, você não vai se intimidar de pregar a palavra. E onde você estiver pregando a palavra ou expondo, você seminarista que vai expor dentro da sala de aula, alguém pode dizer, deixa eu ver a tua pregação. Você não vai se envergonhar. Por quê? Porque ela vai estar bem elaborada, bem estruturada e bem harmonizada. Isso fará com que você ganhe nota também.
O professor vai olhar isso e você vai ganhar nota. Nota 10. E embaixo eu quero que ele diga excelente, parabéns. Siga esses passos que você não vai se dar mal, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Posteriormente, querido, eu estarei trazendo agora como preparar o sermão na prática. Agora foi só na teórica, viu? Sete verdades de Deus, 7 pilares que você precisa saber como estruturar uma mensagem, tá bom? Aí depois eu vou trazer na prática. Meus irmãos e minhas irmãs, se você gostou, dá um link aí, escreva aí embaixo no meu canal, Walter Antônio, divulgue, passe para outras pessoas, você pregador, você pesquisador, você seminarista. Se gostou, dá um like aí, ó, comenta aí no nome de Jesus. Obrigado, fica com Deus, Deus abençoe, fica na posição que foi chamado, porque vem vitória de Deus aí para a tua vida, tá bom? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Tchau, tchau. Um grande abraço no nome de Jesus.